cara ficar falando de conspiração que teve no passado. Porque pensa, se fosse o país que quisesse fazer aquilo, por que você vai mudar as coisas então? Exatamente. Qual que é a maior, falando de conspiração, já que você falou, qual que é a maior conspiração que já ouviu sobre o 11 de setembro? Que, bom, trabalho interno, esse é o que a maioria fala. Né? Foi trabalho interno, isso aí foi trabalho da CIA. Porque eles falam do prédio, qualquer prédio 7, né? Qualquer? Prédio 7 não caiu. O prédio 7 não caiu, como que pode e tal? Tem esse, tem o que fala que não foi... Esse é um absurdo dos absurdos, mas parece que quanto mais absurdo é o negócio, mais legal mais as fica. pessoas acreditam. Que não foram aviões que bateram nas torres. Aquilo eram holografias. Alguém escreveu aqui o negócio de holograma. Como assim, cara? Então, como é que o holograma você vê de vários ângulos, né? Até um vídeo novo agora que mostra bonitinho. Então... E a sincronia. O cara acha que é fácil primeiro fazer um holograma em 2001. Que ele não se coloca lá 23 anos atrás. A gente começou falando que em 2001, cara, mal e mal, a gente conseguia acessar a internet. A gente não tinha nem internet. O cara, não, tem um holograma. E aí ele vai sincronizar o som do avião com a imagem. Onde é que está o projetor, né? Primeiro, onde é que está o projetor da holografia? Tem essa... Tem a de que... Agora, essa de holograma, sim, tem gente que fala de outras coisas e tal. Cara, primeiro que eu, assim, lógico que é uma loucura, mas eu já acho uma falta de respeito com quem perdeu, com as vítimas do acidente, cara. Sim, entendeu? Sim. Você falar isso, e as pessoas todas que morreram, então, quer dizer que ninguém morreu? Como que é isso? Exato. E as famílias os funcionários. perdidos, funcionários e tudo, cara. O que é isso? Eu vi o avião, eu sabia o número do avião. Aquele avião já tinha vindo no Brasil. Eu trabalhei naquele avião. Você trabalhou nele? E aí o avião desapareceu da frota. E aí? Esconderam aonde? No deserto? Não existe isso, cara. As pessoas não... Elas criam um negócio tão mirabolante e para de pensar no básico. É lógico. E, assim, um parênteses, você conhecia alguém que trabalhava lá? Que você... Não, da tripulação não. Ah, tá. Eu conheci uma comissária que era amiga de uma comissária que perdeu a vida no World Trade Center. Tava no avião. Entendi. Uma outra que falam é que... As que comentaram nos seus vídeos lá, qual que foi a mais assim absurda? Então, essa do holograma? Não, foi do que o avião em si não conseguiria derrubar a torre, o impacto do avião. E aí, eu até fiz um stories mostrando a força de impacto. Eu até usei o ChatGPT para me ajudar a calcular. Mas é 500 milhões de toneladas a força de impacto de um avião com a velocidade que aquele avião estava, 700 quilômetros por hora. Caramba. Lotado de combustível e um peso ali de 270 toneladas, batendo numas vigas de aço. Nas vigas de aço. O problema da viga de aço é que à medida que o calor vai consumindo ela, né? Ela vai enfraquecendo. Isso. Foi isso e o World Trade Center, para quem não sabe, ele tinha um problema que no alto dele tinha um peso muito maior, porque eles tinham, aquilo era uma coisa de engenharia, né? Então ele tinha que ter um negócio muito pesado em cima para ele balancear o vento e tal. E aí na hora que a viga começou a enfraquecer, aquele negócio que era muito pesado, tanto que você vê o prédio, ele cai de ele não tomba nem nada, ele cai assim. Cai pela força da gravidade mesmo. Porque aquele negoção lá que ele tinha em cima que derruba, né? Que vem moendo os andares. E você falou, né? Amoleceu o aço. Isso. E aí, é isso que os conspiracionistas falam assim. Porque alguém falou numa das entrevistas iniciais que tinha derretido o aço. O aço não derreteu. Claro que não. Ele amoleceu. Ele enfraqueceu. É isso aí. E aí os caras falam, mas a temperatura do querosene do avião é muito... O que o combustível entra em combustão é muito mais baixo do que a temperatura que o aço derrete. Então era impossível. E na verdade não é. A temperatura que o querosene de aviação entra em combustão é quase 500 graus mais alto do que o aço para derreter. Então já está errado desde o início, mas o cara não sabe disso e aí fica propagando essa conspiração de que não poderia. Aí um outro fala, como ele caiu na vertical, aí já, só podem ter colocado explosivos, detonadores para a torre cair retinho. Isso aí é uma implosão. É óbvio que foi um trabalho interno. E aí o cara não pensa assim, mas quanto de explosivo tinha que colocar no World Trade Center sem nenhum funcionário? São 3.000 funcionários trabalhando todo dia ali. Ninguém viu nada.
E os caras botando explosivo nas vigas. E aí você colocou o explosivo, aí você vai entrar em contradição com o outro conspiracionista que fala que porque você colocou o explosivo, por que tinha o holograma? Por que tinha... E imagina a fiação, né, que tinha que ter com os explosivos para fazer a detonação. Não, e aí a gente lembrou, até pegando aqui, a gente lembrou que antes, em 93, teve o World Trade Center, ele tinha um metrô embaixo e tudo, e em 93 teve um carro-bomba Isso, o cara entrou com uma caminhonete, cheia de explosivo ali e não derrubou o prédio. E não derrubou o prédio. E não derrubou. Abriu um rombo lá, mas não derrubou. Entendeu? E aí teve um cientista que falou que encontrou traços de termita, que não sei, sabe que é um material térmico que é usado em explosivo, logo usaram explosivos para... Entendi. E aí, ele foi só um cientista, todos os outros falaram que durante os 2 anos e meio de limpeza do World Trade Center, nenhum detrito tinha traço de termita. Tem cara que chuta também, né? E aí... Um cara debancou muito mais legal isso, que ele pegou... O cara falou que tinha traços, pó de termita. E aí um cara pegou um monte de termita e botou numa viga de aço e para tentar amolecer e fazer uma explosão. E não funcionou. Não funcionou, né? Funciona. Não é isso mesmo. Então tem isso. O lance do World Trade Center, ele tinha esse negócio pesadão em cima, galera. Por isso que ele... Depois o pessoal foi estudar a estrutura, né, dele. Né? Inclusive, lembra que o segundo avião ele cortou em ângulo, assim. Meio na diagonal, assim. Então ele cortou diversos andares de viga. E aí, quando o aço começou a enfraquecer por causa da temperatura, então um andar começou a cair em cima do outro. Aí o peso desse aqui, as vigas de baixo já não conseguia. E aí foi. E por isso que ele vai caindo assim em dominó. E aí o impacto daquilo foi que derrubou o outro. Que era muito perto. O WTC-7 era muito mais longe e é um prédio baixo. Então ele não ia cair por causa da queda dos outros dois. Aí. Mas teve problemas na estrutura. Que isso aí também ninguém fala, né? Ah, sim, né? Não, o pessoal tá falando, né? O World Trade Center é um dos maiores prédios do mundo. E na época que o Murilo aqui, Xavier, falou, era um dos prédios com mais segurança em Nova York. Porque ele já tinha passado por um problema. Exato. Então, agora imagina, o cara entrou com a caminhonete com bomba. E aí, olha o tanto de coisa de segurança que a gente falou. Ninguém vai fazer nada e num dia de noite os caras vão amarrar um monte de dinamite. Vai os Ghostbusters lá, né? Com aquele macacão branco cheio de dinamite. Pô, que é isso? Essas foram o que mais comentaram nos seus vídeos lá. Foi. E fora os caras que me xingaram, né? Porque eu fiz 4 episódios, foi um... Mas vão te xingar por quê, cara? Porque eu tava falando o óbvio. Que não foi, primeiro, trabalho interno e, segundo, não foram aviões. Teve o do Pentágono também, que o pessoal fala, não foi avião. Lá foi míssil. Porque tem uma câmera de segurança... em um estacionamento, que é a única câmera que pegou alguma coisa. Só que as câmeras nessa época, era 4 FPS. Um avião voando a 500 km por hora... Você só vê o tum-tum, né? Você só vê um. Ela aparece uma vez no frame e depois já aparece o fogo. E aí os caras falam, isso é muito suspeito. Suspeito, a gente tá em 2001, não tinha internet. Imagina você vai ter uma câmera de 30 FPS e uma câmera de segurança. E aí eles falam que o tipo de dano que fez era circular e, o avião tem asa. Tinha que fazer um estrago igual do World Trade Center. Mas ele esquece que o Pentágono é um prédio baixo e para o cara conseguir botar o avião ali onde ele botou, antes as asas já ficaram para trás. Uma bateu no chão e a outra bateu numa barricada que estava sendo... O Pentágono tinha recém feito os reparos lá, reforma. Tinha sido reformado, exatamente. E aí a outra bateu nessa... Não é barricada, mas é uma estrutura mais forte. E aí só o charutão que chegou no Pentágono. Mas como tinha recém passado por reforma, o concreto era muito novo. E aí entra assim, aí o cara acha que é míssil e ele ignora todos os pedaços de avião que tinha lá. Que foram encontrados. Todos os corpos que foram retirados de lá e reconhecidos por DNA e as caixas pretas do avião, que também foram recuperadas. A do Pentágono foi. Do Pentágono foi. Do World Trade Center não foi. Não foi. Caramba. Porque o impacto foi tão grande na hora que o prédio desceu, esmagou qualquer... Entendi. Coisa que não pudesse. Sobrou nem caixa preta.
Caramba, que doideira, né, cara? Então, assim, o do Pentágono foi como se fosse um míssil mesmo, porque foi só o charuto do avião, né? E lá nesse memorial da América Latina, memorial lá do 11 de setembro, lá em Nova York, tem um pedaço da chapa do avião que caiu no Pentágono. Você vê assim as cores da American Airlines, os rebites, é um 757. Entendi. Tem assento de comissário. Isso tudo foi tirado de lá. E o cara ignora isso, diz que é um míssil. E ignora também todas as quase 100 testemunhas que viram o avião. Isso que eu ia falar, ué. E fora o radar, e a torre, e tudo, né? E tudo que tem. Não, o pessoal tá doido, cara. Você acha que é o acidente? Você considera isso um acidente? O que vocês consideram dentro da aviação? Ele é tratado como o quê? Por incrível que pareça, isso conta como acidente para aviação. É mesmo? Inclusive tem um site que eu não dou muita confiança para esse site, mas tem um site que chama JackDeck, que muita gente leva em consideração. Mas ele faz um ranking das empresas mais seguras. E aí United e American, que são uma das empresas mais seguras do mundo, sempre ficaram lá para baixo, porque perderam um monte de vidas no ataque de 11 de setembro. E aí isso entra na estatística como se fosse um acidente. Não é culpa deles. Então eu desconsidero isso. Mas para aviação ele conta como acidente. Você classificaria como? Como crime. Crime? Eu tiraria da estatística de segurança de voo, por exemplo. Muito embora aconteceu uma falta de segurança de aeroporto. Tá. Mas de segurança de voo não aconteceu. Eu acho que a empresa aérea não tem que ser culpada. Não tem culpa, né? Poderia, qualquer empresa aérea iria passar pelo mesmo problema. Poderia ser qualquer.